Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. A Paraíba é notícia, o melhor da prestação de serviço, utilidade pública toda semana. Neste espaço, você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba, do Brasil e em nível mundial. É compromisso com a verdade. Agora, tema livre, aqui na mesa do A Paraíba é Notícia, chega com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, estamos aqui novamente para conversar, para dialogar, para que eu traga notícias com as quais nós possamos refletir. Infelizmente, nós não podemos estar interagindo pessoalmente, mas as coisas ficam aqui para a sua reflexão e hoje temos muito o que conversar, muito mesmo. Inicialmente, eu tenho que deixar uma notícia que não é muito agradável, que foi o falecimento do nosso grande companheiro jornalista Bill Ramos. De longas datas, escritor, jornalista, crítico, acérrimo, um homem inteligentíssimo e que fez uma grande história no nosso estado. Foi presidente do jornal A União, no qual deixou a sua grande marca. Se foi, cumpriu sua missão. Adeus, Bill Ramos, sua história ficou. Outra pessoa que também deixou uma história, obviamente não é a mesma, é Lourdinha Luna. Quem foi Lourdinha Luna? Também escritora, e Lourdinha Luna foi a grande acompanhante, a grande parceira de Zé Américo de Almeida. Esteve junto dele sempre e como o admirava, e quando a gente admira, como a gente ressalta as coisas que aquela pessoa fez. Devemos a Lourdinha Luna muita informação sobre Zé Américo de Almeida. Lourdinha, com 92 anos, entregou sua alma a Deus. Que seja feliz, que Deus a receba. Mas nós estamos, minha gente, em momentos especialíssimos no nosso país. Desencadeou-se o processo eleitoral. As reuniões últimas, onde os nomes dos candidatos são mostrados, são ditos, são trazidos para a comunidade, estão aí se processando e cada um dos grupos de partidos tem os seus preferidos e ressaltam as suas qualidades. Não sei se vocês viram uns debates na Globo News durante esta semana que passou. Alguns candidatos foram sabatinados, uma sabatina com 8 repórteres e jornalistas da Rede Globo, capitaneados por Miriam Leitão. E nestes debates, que ia até 1h da manhã, vi todos, as coisas eram perguntadas, ditas, debatidas, às vezes com muita veemência, para que nós tivéssemos um pouco de informação a mais sobre cada um deles. Hoje o Dávila estava dizendo, que eu achei muito interessante quando ele disse que o importante também é como as coisas são ditas, a forma como as coisas são ditas, não só as coisas ditas. A gente percebe no rosto de cada um deles o que é que ele está pensando. Bem, infelizmente, Lula não vai ser sabatinado por este grupo, segundo Miriam Leitão, por proibição da Justiça Federal. E é assim que se fala de justiça neste país. Por todas as acusações que têm sido feitas e todo o grupo de juristas desse país está dividido em 2 blocos. Um bloco acha absolutamente injusto. Estive conversando outro dia com uma grande jurista daqui da Paraíba que me disse: olha, Paula, se a Constituição do país fosse colocada numa máquina e esta máquina fosse julgar Lula, com certeza Lula estaria solto, porque pela Constituição ele não pode estar preso. Porém, ele está sendo julgado por pessoas
e por uma ação política, então justifica-se por que ele está preso, por que ele continua preso. Então é isto, nós estamos a braços desta feita em nosso país com um grande dilema. A justiça está sendo feita? Ela está sendo aplicada de uma forma igualitária a todos e todas? Será que não está havendo parcialidade na forma de interpretar os atos e os artigos da Constituição do Estado, do arcabouço de legislação, o arcabouço jurídico do Estado? Isto temos que nos perguntar. E com base na nossa resposta, e aí temos que ter informações para formularmos as nossas respostas, nós teremos que agir. E a gente espera muito que o povo brasileiro seja justo, porque não estamos percebendo essa justiça na cúpula jurídica do país. Mas e no povo? E a avaliação do povo com relação ao que foi o governo Lula em nosso país, ao que foi o governo do PT em nosso país? E isto eu tenho certeza que o povo saberá julgar com justiça. Bem, olha que coisa interessante. Uma denúncia foi feita em outdoor, em Cabedelo, por conta de problemas de pagamento de insalubridade para funcionários da saúde, servidores de Cabedelo da Saúde. Luta que os servidores da saúde de João Pessoa também têm feito. E fizeram movimentos, queimaram pneus ali nos bancários, o pessoal da saúde que queimou pneus, pedindo o pagamento de insalubridade do que tem direito, os agentes de saúde, os técnicos de enfermagem, etc. Lá em Cabedelo, eles foram mais, talvez, eficientes. Mandaram fazer outdoor. Pois o juiz mandou tirar o outdoor, porque tinha o nome de um deputado e de um vereador, e o juiz disse que isso era propaganda antecipada e retirou o outdoor. E aí, o que é que vocês acham disso? O problema persiste. O outdoor saiu, mas o problema persiste. Por que não soluciona o problema, senhor juiz? Ao invés de fazer um negócio desse, ao invés de só retirar o outdoor, pode-se até achar que foi propaganda antecipada, mas o problema não foi resolvido. O que se quer é solução de problemas, companheiro. O que se quer é solução de problemas financeiros, de problemas de salário dos trabalhadores deste país, que têm tido perdas enormes desde que esse governo usurpador entrou no país. Então isso é que tem que ter solução. É por isso que a população está clamando. É disso que a população precisa. O poder aquisitivo da população foi embora. Já tem muita gente na rua pedindo esmola. Já tem muita gente necessitando da ajuda uns dos outros, que sempre se necessitou, mas quando se agudiza o problema da fome, se precisa de muito mais ajuda. Então, que o judiciário esteja junto do povo. É assim que a gente espera, não é? Bem, mas no nosso estado também nós temos muito, mas muito a festejar das políticas públicas do estado. Neste caso aqui é com relação aos nossos índios. Esta matéria especialíssima que saiu a respeito das tribos indígenas, das nações indígenas que habitam o estado da Paraíba, Tabajaras, Potiguaras. Nesta matéria, estes nossos irmãos mostram o quanto de políticas públicas têm sido feitas com relação aos índios da Paraíba. É educação inclusiva, é nos esportes. Imaginem que nós temos 33 tribos aqui no nosso estado. E elas têm demonstrado como, neste governo, sua qualidade de vida melhorou, suas potencialidades foram vistas, até terem empréstimo do Empreender Paraíba, estão tendo para escoar o seu artesanato. Então, minha gente, é muito interessante esta política que está sendo feita aqui, diferentemente do que acontece no país.
Ontem eu vi uma entrevista de um dos candidatos em que ele diz que não se pode dar mais 1 milímetro de terra para índio. Acabou-se essa história de terra para índio. Índio já tem terra demais. Sabe quem disse isso? Bolsonaro, este aí que se diz que está candidato a presidente desse país. Índios e quilombolas, ele diz que precisam trabalhar. E um dos inquisidores dele ontem disse, mas se o senhor conhece realmente a vida dos quilombolas? O senhor já foi num grupo quilombola? Porque ele, quando falou sobre quilombolas, ele tratou os quilombolas como animais. Ele dizia que ali tinha toneladas de negros. Se os negros fossem pesados, que os negros não trabalham, e porque não trabalham, eles pesam toneladas. Quem pesa em tonelada, se pesa tonelada, bicho. Se pesa em tonelada, boi, não é gente. E é assim que ele trata. Pois então, os índios precisam da demarcação de suas terras. Os índios lutam por essa demarcação há muitos anos. Me lembro muito, numa das aldeias que nós íamos, lá na Baía da Traição, como o cacique daquela aldeia, seu Domingos de Jacaré é o nome da aldeia, como ele batalhava, como ele vivia aqui, buscando condições de ir a Brasília para lutar pela demarcação de suas terras. Isto aqui na Paraíba. Imaginam lá na Amazônia, do jeito que o povo estrangeiro tem os olhos arregalados sobre a Amazônia, sobre o território da Amazônia, sobre a água da Amazônia. E por falar nisso, a gente vai falar também do que está acontecendo com relação ao meio ambiente no nosso mundo. Vocês sabem muito bem que em 2017 houve discussões sobre o aquecimento global, houve reuniões da ONU a respeito dessa questão do aquecimento. Sabem muito bem qual foi a decisão do governo Trump dos Estados Unidos de ignorar os acordos assinados durante todas essas reuniões que houve, inclusive o ano passado, este ano de 2018, haverá a 24ª, a 25ª provavelmente será no nosso país. Tudo isso para quê? Discutir aquecimento global, discutir as consequências para o planeta, que todos nós estamos sentindo. Estão percebendo agora, estão vendo no noticiário as pessoas como se está morrendo na Europa pelo calor? Viram como a França está? Viram como os países da Europa todos estão? As pessoas na rua morrendo. Já quando é o frio aqui no nosso país, morrem pessoas na rua por causa do frio, que também está excessivo. Estão vendo como o nível do mar está aumentando e cada vez mais o mar aqui na Paraíba entra para o continente e está destruindo a barreira do Cabo Branco, sem que nenhuma providência possa ser tomada, porque há o que fazer. Primeiro é discutir a questão do aquecimento global e obedecer aos acordos, mas a gente tem o que fazer com relação à nossa barreira também. Bem, então o que se pede é um aumento da ambição no que se refere às propostas e às necessidades de diminuição da temperatura na Terra. E como é que se diminui a temperatura na Terra? É afastando mais a Terra do Sol? Não, é plantando. É reflorestando, é salvando os nossos rios, é salvando os nossos mares da poluição. É assim que a gente pode ajudar o planeta, cada um plantando a sua árvore. Vamos fazer campanhas de replantio, de reflorestamento, já que os gestores não o fazem, nós podemos fazer. Agora nós temos que fazer. Macron, ele presidiu a cúpula em Paris e ele quer mais dinheiro para que todos os países, para que a Europa toda possa também fortalecer as questões dos acordos. E a cúpula lá do que aconteceu na França chamou-se Um Planeta. E nesta cúpula se decidiu que há que deixar a temperatura em 2 graus centígrados no máximo. Tem que se diminuir essa temperatura. E as propostas para diminuição, vocês já sabem, é diminuição de produção de gases de efeito estufa, é replantio, reflorestamento, salvar os rios estão todos assoreados, os rios estão desaparecendo aqui na Paraíba, vocês sabem muito bem quantos rios já desapareceram, né? Agora o presidente Trump disse que não, que que não está havendo aquecimento global, que isso é invenção dos cientistas. Vocês sabem o nível de sanidade daquela criatura, né?
Então, os líderes todos estiveram reunidos, mas é muito interessante que, junto com os líderes, a população está, a sociedade civil organizada está. E sabe o que foi que a sociedade civil organizada deu para o Brasil? Um troféu, o fóssil do dia, o fóssil naquela COP23. E o Brasil ganhou um desses troféus, porque se nós não cuidarmos, vamos todos nos transformar em fóssil. E não está muito longe não, viu? Mas mesmo assim, o Brasil levou a proposta para trazer a COP para aqui, para o nosso país, para nós discutirmos muito mais juntos. Esta, a 24ª, será na Polônia, vai acontecer na Polônia neste ano e a gente precisa estar atento a essas discussões. Mas uma coisa muito interessante que está sendo divulgada pela imprensa nestes últimos dias é o cálculo do dia da sobrecarga da Terra. Vocês sabem, sobrecarga, o que é? A gente às vezes vai viajar, está com a mala muito pesada. Aquilo é uma sobrecarga. Sobrecarga no caminhão, às vezes o caminhão vai com muito peso e termina caindo. Aquilo é por causa da sobrecarga. Sobrecarga no carro, o carro só pode levar 5 pessoas. Mais de 5 pessoas, a lei não permite por causa da sobrecarga. Minha gente, nós estamos fazendo uma sobrecarga de consumo, de uso dos recursos naturais em nosso planeta. Desde 70 que se avalia esta sobrecarga, grupos internacionais fazem essa avaliação. Em 70, esta sobrecarga expirou no dia 29 de dezembro. Sabe quando foi quando expirou? Agora, neste ano de 2018, no planeta, dia 1º de agosto. Então, nós já usamos todos os recursos naturais que podíamos usar durante todo o ano, que desse a potencialidade, que permitisse que a Terra se recuperasse. Pois nós já usamos agora em agosto, ou seja, já estamos no vermelho. Até dezembro nós estaremos consumindo, nós estaremos com nossas atitudes irresponsáveis de consumo, trazendo uma sobrecarga muito maior para o planeta. Então, isso se mede, sabe como? Os impactos do consumo humano sobre os recursos naturais. Então, esses impactos são sobre a água, sobre o próprio solo, sobre o consumo de animais, porque nós consumimos peixe, nós consumimos o boi, etc. Inclusive, nós temos aqui algumas medidas, e eles propõem algumas medidas que façam com que nós amenizemos esta sobrecarga. Primeiro, dá preferência ao transporte público. Você diz, mas isso é muito difícil, porque não tem ônibus, porque é isso. A gente dá um monte de justificativas para não fazer a nossa parte, mas é preciso fazer, é preciso com urgência fazer. Por que não usar bicicletas? Ao invés de usar nossos carros o tempo todo? Por que não andar a pé? Há distâncias que a gente pode fazê-las a pé. Por que é que tem que ser de carro? Todos sabem que os veículos todos que usam a gasolina, nós emitimos gases poluentes, gases de efeito estufa. Outra coisa é diminuir o consumo da carne vermelha. Por quê? Porque a produção da carne de boi, né, que é a chamada carne vermelha, ela requer o consumo de muito da nossa terra, dos nossos recursos naturais. Então, todo o processo de produção de carne emite também muitos gases do efeito estufa, que são chamados o GEE. As pessoas gostam muito de siglas, né, para diminuir, acho que é por causa dessa nova tecnologia. Então, GEE significa gases de efeito estufa. Então, esta produção faz com que haja muita emissão. Há muito consumo do verde, né? O gado come muita grama, come muito. E com isso, a gente diminui as plantas, e para se ter gado, se cortam árvores, e árvores são produtoras de oxigênio, consumidoras de gás carbônico. Então, esse nível de produção e consumo está diminuindo muito. E isso faz com que os gases do efeito estufa sejam muito mais eficientes no que se refere à destruição do nosso planeta. O desperdício de alimento. Você joga comida fora?
Na sua casa, sobra comida nos pratos dos meninos, nos seus pratos, pois isto é muito grave. Primeiro, porque é desperdício. Se você joga fora, você vai ter que comprar novamente. Por que não consumir apenas, não botar no prato apenas aquilo que a gente vai consumir? Vocês já viram nos restaurantes em que o consumo do prato, a quantidade é livre e você bota apenas o limite é só da carne, 2 pedaços de carne? Já viram o cartaz que tem? Não desperdice comida, porque tem gente que enche o prato, parece uma montanha no prato, e não come aquilo tudo, só porque quando vê comida tem que botar. Então, o desperdício de comida é muito grave também, evitar jogar alimento fora. A outra coisa, comprar roupa, muita roupa. Você não precisa de muita roupa. É preciso a gente se conscientizar que para a produção de cada uma das nossas peças de roupa, se usa muito da natureza, se usa muita energia. Para usar energia é preciso ter energia. Para ter energia é preciso ter eletricidade. Então, minha gente, tudo isso é totalmente concatenado à natureza. Tudo é interligado. Então, cada um desses consumos, se eles forem feitos de forma equitativa, nós vamos estar contribuindo com o nosso planeta. Então, ou a gente se conscientiza de que é preciso fazer a nossa parte. Vocês imaginam, aqui tem um dado muito interessante sobre a questão das calças jeans. 23 calças jeans, a produção, a lavagem, o uso dessas calças jeans permite a emissão de muito gás carbônico. Aí vocês vão me dizer, mas quando eu estou lavando a minha calça, eu estou emitindo gás carbônico? Não é isso, não. Mas se você compra calças, tem muita, precisa de muita, quer muitas, então é isto. Para produzir aquela calça jeans, se precisou de muito da natureza, entenderam? É assim que a gente faz esses cálculos. Mas vocês sabem que tem uma coisa chamada pegada ecológica? Sabiam disso? Pois então, vamos avaliar a nossa pegada ecológica. O que é uma pegada ecológica? É o quanto a gente consome no planeta Terra e cada um de nós tem um determinado número de consumo e isto pode ser visto num site. Existe um site a respeito disso. Busquem ver a sua pegada ecológica e sejam mais conscientes com o meio ambiente. E isso tudo pode ser calculado. Mas na nossa cidade, no nosso estado da Paraíba, olha aqui, Barra de Mamanguape, sabe o que é isso? Lixo. Estão vendo fumaça aí, não estão? Pois tudo isso somos nós que produzimos aqui no nosso estado. É preciso que nós tenhamos responsabilidade sobre o nosso lixo. Mas há 2 projetos interessantíssimos que estão sendo feitos aqui em nosso país. O projeto amazônico, que é sobre os rios, limpeza de rio. O rio, quanto mais limpo, este rio permitirá que o mar seja mais limpo. Aí vocês vão dizer, o que é que tem a ver o rio com o mar? Claro, não tem aquela máxima, todo rio corre para o mar e o que o rio recebe vai ser levado para o mar. Vamos pensar nisso, desse projeto amazônico. Eu acho que ele deve ser estendido para o país inteiro. E a outra história é um muro de separação que os Estados Unidos estão fazendo. Vocês não já ouviram Trump falar desse muro, que quer fazer esse muro para poder separar os mexicanos dos estadunidenses, para não entrarem lá? Pois com este muro ele também está impedindo a fauna e flora, a migração de fauna e flora, o desenvolvimento de fauna e flora, porque eles não têm fronteiras. A fronteira agora será instalada com este muro e mamíferos, principalmente, mamíferos em fase de extinção, já estão sendo vistos como que serão perseguidos com este muro. Resultado: cerca de 3.000 cientistas fizeram uma carta mostrando as dificuldades biológicas para a fauna e flora que este muro contra a migração de pessoas humanas que Trump quer fazer vai estabelecer na nossa natureza. Então, ele não vai trazer danos só para as espécies humanas, como também para toda a natureza. E ele já mostra como é irresponsável com relação à natureza. Então, vamos juntos. Vamos fazer com que nós possamos dialogar
pensar, refletir sobre o que é que nós estamos fazendo neste planeta. Qual o nosso papel? Nós somos construtores ou destruidores do planeta? Isso está nas nossas mãos e é com a nossa criançada, é com o nosso exemplo que nós poderemos fazer com que o planeta Terra tenha uma vida muito mais longa do que a que terá se nós continuarmos no nível de destruição que existe hoje no planeta Terra. Leiam a respeito, busquem informações, ouçam o programa Espaço Ecológico, que é um programa excepcional que traz para nós todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 9, na Rádio Tabajara. Ele é imperdível. 8 horas a gente já está acordado no sábado. Então vamos botar na Rádio Tabajara, ouvir o Espaço Ecológico, está fazendo 14 anos agora, e o Espaço Ecológico tem muito a nos ensinar. Mas as campanhas da vacinação estão por aí, minha gente. É preciso que nós façamos a nossa parte. Sabem que o sarampo voltou, isso é muito grave, os pais precisam ser responsáveis, e tanto precisam que, como não estão sendo, porque vocês sabem que os níveis de vacinação estão muito abaixo do que foi planejado pelo país. E como é esse planejamento? O número de pessoas, o número de crianças e quantas vacinas foram aplicadas, porque tudo isso é registrado. Quase ninguém chegou a esse nível. Aqui na Paraíba já se conseguiu. Porém, é preciso fazer mais. Então, as campanhas estão aí. Dia 6 recomeça a campanha de vacinação de sarampo e pólio, e nós temos que proteger as nossas crianças. E o Ministério Público está de olho. Como tem pais e mães irresponsáveis, porque ele chora. Minha gente, é um chorinho naquela hora. E é saúde para a vida inteira. Imagina ter um filho com deficiência, imagina a vida das pessoas com deficiência, embora haja políticas públicas eficientíssimas atualmente para facilitar a sua vida, mas a vida não é fácil. E cabe a você, pai e mãe, com responsabilidade, fazer a sua parte. Olha que coisa interessantíssima. Estão vendo essas bonecas aqui? Elas são confeccionadas por mulheres presas. Pois bem, é chamado Castelo de Bonecas. Sabe onde é que vão expor as bonecas? No STF, agora no dia 10 de agosto. Que coisa boa! Isso tudo está indo para lá. Agora eu tenho outra notícia muito boa para dizer para vocês sobre mulheres presas. Estão presas por uma série de circunstâncias, cometeram um crime ou estavam levando drogas para seus companheiros, ficaram presas. Sabe o que é que está acontecendo, o que foi aprovado aqui no nosso estado? Vocês sabiam que as mulheres presas davam à luz algemadas? Minha gente, num momento sagrado como esse de dar à luz, em que a mulher sofre horrores as suas dores, pois ainda eram algemadas. A deputada Estela Isabel fez um projeto de lei sancionado pelo governo do estado da Paraíba, e aqui, na Paraíba, isto está proibido. Viva! Isto sim é fazer política decente. Então, parabéns por essa exposição lá no STF. E isso é cidadania. Isso é fazer com que haja recuperação dessas pessoas. Porque à medida que elas saírem da prisão, elas terão um novo fazer. E poderão muito bem ter uma vida decente, uma vida honesta, uma vida com seriedade. Mas olha, vocês viram essa greve do pessoal da Cagepa? Sabe por quê? Uma medida provisória que está sendo feita pelo governo usurpador, que vai trazer problemas seríssimos, notadamente para as populações de municípios de mais baixa renda. Então, essa medida provisória do saneamento prejudica as cidades mais pobres, e os trabalhadores da Cagepa estão na rua. Parabéns, companheiros, não há do que ter medo. Nós temos tudo que nós pagamos de impostos supõe que nós temos direitos em nosso país. E se o direito não vem por bem, vem pela greve, vem pelo posicionamento na rua, vem pelo que a gente está acostumado a fazer, lutar pelos nossos direitos. Olha que vitória! Viram, não é? Lembram da história da homofobia aqui no nosso estado, que é muito grave, muito forte. Olha para aqui, o cartaz: discriminação por orientação sexual é ilegal, leva à prisão. E 6 empresas conseguiram eliminar para tirar esse cartaz das suas paredes, porque atrapalhavam
o Ministério Público do Estado da Paraíba, a Procuradoria do Estado da Paraíba entrou em ação, fez recurso e derrubou a liminar, pois não é proibido botar o cartaz, não. Exijam o cartaz em todos os lugares públicos. É preciso, porque senão a gente vai continuar com esta homofobia degradante aqui no nosso estado e no país como um todo. As pessoas têm direito à felicidade e ninguém tem direito a interferir nisso. E não pode retirar-lhes as oportunidades por causa disso. Bem, uma outra notícia importantíssima, 20 cargos. O Ministério Público da Paraíba conseguiu inserir mais 20 cargos num concurso em Patos. E são cargos interessantíssimos, auxiliar de cozinha, biomédico, cardiologista, psicopedagoga, entre eles. Então, com isso, se ampliou o potencial de pessoas que podem fazer o concurso e que podem ter o seu emprego garantido. Que coisa boa, hein? E olha essa notícia, minha gente, a conta de luz vai subir, hein? 3,86. Por quê? Quem está permitindo isso? Vamos ver. Olha a lei das filas. 100 empresas já foram multadas porque não obedecem à lei das filas. Vocês sabem que tem uma lei que aqui na nossa cidade foi na Câmara Municipal de João Pessoa, na época que eu era dali e que não, o projeto não foi meu, mas o projeto foi aprovado e nós conseguimos. Pois então, vamos em frente. A lei está em vigor. Exijam. Fórum pede participação no plano diretor de João Pessoa. O vereador Tibério fez um fórum importantíssimo, levou gente muito boa para essa discussão e agora a prefeitura quer fazer as mudanças no plano diretor sem que o fórum seja ouvido. Não pode ser permitido isso, de jeito nenhum. 80 anos da morte de Lampião. E se questiona o que foi a grupos, os dois grupos dos dois lados, que ação foi essa de Lampião. E a gente tem na nossa cultura, cada vez mais, a gente está percebendo que a cultura da Paraíba está importantíssima. Olha essa menina aqui, ela se chama Belle. Ela toca lá no pôr do sol do Jacaré. Maravilhosa. Pois está tocando no Rio de Janeiro. Foi convidada para ir ao Rio de Janeiro tocar. Mirandinha, olha ele aqui, numa das atividades da música From Paraíba. Parabéns, Mirandinha. Importantíssimo. Ouço muito você no programa de Luizinho do Pagode, todos os domingos na Rádio Tabajara, um programa só de samba. E olha, nossos atores que fizeram sucesso na novela, como é que é? O País dos Fortes, como é que chamou a novela? Deixa eu ver. Onde Nascem os Fortes. A novela terminou, nossa Zezita, querida Zezita, a nossa grande atriz, ali estava. Então é isso, nós temos cada vez mais força em nossas lutas, em nossos trabalhos. Nosso estado é pioneiro e nosso estado é um grande estado da Paraíba. Pode ser pequeno em tamanho, mas o seu povo é maravilhoso. E nossa cidade está de parabéns. Mais 433 anos está completando. Parabéns, João Pessoa, parabéns, nossa grande cidade maravilhosa. Até logo. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia.
Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.